Olá, pessoal, tudo bem? É com muita alegria que retorno aos nossos estudos de sábado e hoje, como nós tivemos a oportunidade de ver, estamos estudando o capítulo 17, item 2 do Evangelho. Meu nome é André Soares e vou continuar com os estudos que foram iniciados pelo nosso querido irmão Euler de Moura Soares Filho. E quando nós fizemos aqui a leitura do capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, percebemos que no subtítulo Caracteres da Perfeição, vem trazendo no seu item 2 justamente uma passagem, uma reflexão, uma narrativa de Allan Kardec. E Kardec inicia a sua narrativa falando daquilo que Jesus, quando veio aqui na Terra, trouxe para todos nós, e inclusive essa passagem que Kardec apresenta para todos nós está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48, que é a passagem: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E quando Jesus trouxe essa frase, né, que foi apresentada e escrita por Mateus no seu capítulo 5, se a gente for fazer uma reflexão sobre esse assunto, Deus é a perfeição absoluta. Todos nós sabemos disso. É quase nós que somos, né, imperfeitos, que vivemos no mundo de expiação e prova, que temos que ainda caminhar bastante e subir vários degraus da nossa escada evolutiva. Seria muito difícil alcançarmos a perfeição que hoje Deus se encontra. Mas, quando Jesus ele traz essa referência, ele traz e apresenta para a gente um modelo que deve ser seguido. E o mais interessante de tudo, Jesus, que é um modelo para todos nós, que trouxe para todos nós a sua doutrina cristã, a sua boa nova, que é o Evangelho, ele sim é um modelo a ser seguido, e ele, como o governador da terra, bem como aquele que foi o ser mais puro que reencarnou aqui na terra, todos nós temos ele como uma nossa referência. E os seus ensinamentos são timões, né? São bússolas para que possamos, através dos seus ensinamentos, termos aí um caminho a seguir, para que através dos seus ensinamentos possamos, quem sabe, modificar as nossas ações, transformar os nossos corações, viver de uma forma melhor, né? Lutar contra os nossos defeitos, fazer diferente, aproveitar a nossa encarnação. E quando falamos em encarnação, lembramos da doutrina espírita, que é a nossa doutrina bendita, que nos esclarece tantas coisas, que nos proporciona fazer com que tenhamos conhecimento, né, de tudo que foi apresentado no Evangelho de Cristo, mas amplie o nosso horizonte através das inúmeras psicografias trazidas, né? Inclusive uma por Chico Xavier, que através das suas santa psicografia, temos aí a oportunidade de conhecer muito mais e muito além daquilo que Jesus, quando veio aqui na Terra, não teve a oportunidade de nos apresentar. Até porque nós éramos difíceis, éramos espíritos difíceis,
nós éramos pessoas que vivíamos naquele tempo a barbárie. Imagine hoje, continuamos vivendo, né, momentos de incerteza, muitas vezes ainda temos inúmeras recaídas e vivemos ainda num mundo de expiação e provas, estamos aí na constante evolução das nossas ações, mas imagine só, há mais de 2000 anos atrás, onde as pessoas não tinham o esclarecimento que tem hoje, como era muito mais difícil para Jesus passar informações que hoje nós temos o esclarecimento. E Kardec, que foi, né, o grande codificador da doutrina espírita, nos auxilia através do Evangelho e das inúmeras obras que ele codificou, que nós conhecemos, e a primeira dela foi o Livro dos Espíritos, e que foi justamente através da sua iniciativa de estudo da doutrina dos Espíritos, segundo Kardec, é que hoje nós temos, né, a possibilidade de saber e conhecer tudo que está à nossa volta, entender os motivos pelos quais o sofrimento ocorre, entender os motivos pelos quais temos a oportunidade de conviver com pessoas que são difíceis do nosso lado, temos a oportunidade de entender os motivos pelos quais sofremos. E quando, a partir do momento que isso acontece, meus irmãos, faz com que a nossa vida ela fique um pouco mais clara. Faz com que esse modelo que Jesus nos apresentou de perfeição, ele seja observado e entendido e compreendido por todos nós, que de fato estamos longe ainda de alcançar, mas tudo se inicia através do nosso esforço, através, né, das nossas vontades, dos nossos pensamentos, dos nossos objetivos. E Kardec, no item 2, continua a lição do Evangelho em sua narrativa, fazendo uma indagação. Em que consiste essa perfeição? E complementa, Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Percebe-se que a partir do momento em que ele traz a narrativa de Jesus, falando do amor, que é a base da doutrina cristã. Amor que transcendem os sentimentos, que combate o orgulho, que combate a vaidade, o egoísmo, amor esse que transforma e que faz, né, com que as pessoas sintam diferentes, convertam os seus pensamentos, vivam de uma forma mais leve. É o amor puro, do sentimento puro. E quando Jesus trouxe o exemplo, amarmos os nossos inimigos, é o amor em seu ápice. Porque se a gente pensar, amar aquele que está à nossa volta, que são os nossos amigos, pode até ser um pouquinho mais fácil, mas amar os nossos inimigos é um ato muito difícil para todos nós que somos imperfeitos. Amar os nossos inimigos é ser indulgente, é perdoar, é entender, é mostrar que aquela pessoa que é um desafeto por algum motivo, ele possa ser recebido de braços abertos, que ele possa ser compreendido diante das suas ações. Isso é amar os inimigos. E continua, em fazermos o bem aos que nos odeiam. Poxa, fazer o bem também é um ato muito complicado e difícil para nós que somos imperfeitos. Imagine fazer o bem para aquele que não gosta da gente,
fazer o bem para aquele que a gente tem uma dificuldade de relacionamento, fazer o bem para para aqueles que nos odeiam, que o sentimento, na maioria das vezes, parte dele. E se a gente for pensar, esse sentimento que muitas vezes o outro tem, né, por nós, e é um sentimento que, a partir do momento que procuramos dar o nosso exemplo, na forma como Cristo aqui vem nos trazendo e Kardec narrando, quem sabe através do nosso comportamento a gente transforma aquela pessoa. Quem sabe através do nosso comportamento, das nossas ações, a gente consegue fazer com que um inimigo se torne um amigo. E quando falamos disso, sabemos que os inimigos são aqueles que vivem do nosso lado, né? E que muitas vezes a gente nem conhece, mas também nós temos os inimigos do passado. Aqueles que através da bênção da reencarnação, hoje temos a oportunidade de pagar com amor aquilo que um dia fizemos com a dor. É mais ou menos, né, aquela pessoa que nós temos assim uma dificuldade de relacionamento, que só o fato da gente conversar, a gente tem assim aquele sentimento ruim, ou vice-versa. Isso acontece, isso é natural. E olha, alguns desses inimigos, ou aqui, vamos chamá-los de credores do passado, estão dentro da nossa casa, estão na nossa volta, né? E aí, a bênção da reencarnação faz com que o convívio diário possibilita que, através do nosso comportamento, a gente pode agravar o relacionamento e aí perdermos a oportunidade de transformarmos aquele credor em um amigo. E sabemos que as vidas, né, elas encerram, na verdade, o que morre é o nosso corpo, o nosso espírito eterno. E a partir do momento em que nós reencarnamos e temos a oportunidade de conviver com essas pessoas, por que não, tendo aí o esclarecimento, por que não insistir em procurar aparar essas arestas, perdoar, entender, fazer o bem? É isso que Jesus procura nos mostrar através dessa pequena oração aqui nessa frase. E continua, em orarmos pelos que nos perseguem. Perceberam que nessa frase nós temos amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que odeiam e orar para aqueles que nos perseguem. São atos que vai exigir da gente sentimento. São atos que fazem com que a gente, através das nossas ações, faz com que, se não realizarmos de coração aberto, se não realizarmos essas ações de uma forma diferente daquela que a gente deveria, muitas vezes a gente sente, é possível que não consigamos alcançar o nosso objetivo, que é de fato fazer o amor de uma forma, realizar o amor de uma forma mais ampla. Mas Jesus, ele traz essas ações, inclusive, como essência para a nossa transformação. Porque a partir do momento que lutamos contra os nossos defeitos, procurando, inclusive, né, batalhar contra as nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas teimosias, a partir desse momento, nós estaremos trabalhando. E, ao mesmo tempo, o início ele pode ser muito difícil, essa transformação. Mas, depois que insistirmos,
depois que procuramos fazer dia após dia, essa transformação ela pode ficar um pouco mais fácil. E aí, Jesus ainda acrescenta um outro conteúdo, uma outra virtude, para que possamos aí encontrar e alcançar aquela perfeição que ele apresenta naquela passagem de Mateus. Ele ainda fala o seguinte: a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção. Porque implica a prática de todas as outras virtudes. A caridade, meus irmãos, ela faz com que os nossos atos eles são realizados de forma desapegada. A caridade é a exteriorização verdadeira do amor. E a caridade, que sabemos, né, ela pode ser realizada de forma material, que é o ato da gente entregar um bem, um pedaço de pão, um dinheiro, ou quem sabe auxiliarmos com agasalho, ou seja, essa é a caridade material. E nós temos a caridade moral, que é aquela ação que nós realizamos simplesmente doando de nós mesmos, nosso sentimento. É um sorriso, é uma prece, é um abraço, é um tempo que escutamos e auxiliamos uma pessoa que está em um momento de dificuldade, sofrendo. É o ato de procurarmos realizar e exteriorizar os nossos sentimentos para ajudar aquele que está precisando, que está do nosso lado, né? E ao mesmo tempo, fazendo isso, estamos nos auxiliando e nos ajudando. Jesus, diante de tudo que ele nos apresentou, ele e a própria doutrina espírita, depois como consolador prometido que ele nos trouxe, esclarecem que para que a gente possa encontrar e realizar as inúmeras virtudes que estão ali trazidas, né, que estão aqui trazidas no item, no capítulo 17, item 2, a gente precisa todos os dias ter disciplina e vigilância. Vigilância dos nossos atos e disciplina nas nossas ações, nas nossas vontades. E procurar, diante de tudo que acontece, e a gente sabe que nada acontece por acaso, entender que tudo à nossa volta tem um significado. Aceitar as nossas provas e as nossas expiações. Procurar ter paciência, tranquilidade, fazer e realizar os nossos atos diante das dificuldades sem reclamar. A partir do momento em que procuramos exteriorizar, né, através do silêncio e às vezes até através da prece, pedindo inclusive bênção e pedindo amparo a Deus para que possamos combater essas nossas dificuldades com muita tranquilidade, estaremos aí dando um passo para, quem sabe, encontrar a nossa perfeição. Outra coisa, tentar respeitar a opinião do outro. Hoje o mundo está tão intolerante, ninguém respeita ninguém, ninguém escuta ninguém. As pessoas vivem escravas das suas teorias. Por que não? Vamos ficar aberto para poder receber conselhos daquelas pessoas que querem o nosso bem. Vamos procurar fazer com que, quem sabe, através de uma palavra amiga que é passada para nós, com o intuito de nos auxiliar, também pode ser uma forma de fazer com que possamos
alcançar aí a nossa perfeição? Vamos pensar primeiro nos outros, antes de pensar em nós mesmos. Isso é lutar contra o egoísmo. É fazer com que aqueles que estão à nossa volta e que precisam mais, né, do que a gente, quem sabe diante de uma prece, a gente consiga lutar contra esse egoísmo. O amor, ele combate o egoísmo. A partir do momento que realizamos os nossos atos com amor, estaremos combatendo o egoísmo, que é considerado a chaga da humanidade. Quantas guerras, quantas lutas, quantas mortes, quantas doenças, quantas situações difíceis a Terra já viveu por conta do egoísmo. Perdoa todas as ofensas. O perdão, ele é um sentimento que faz com que o esquecimento daquela ofensa, ele é capaz de fazer com que as pessoas, através desse esquecimento, consigam conviver entre si sem ficar guardando mágoa nos corações. Mágoa essa, gente, que inclusive muitos estudos que foram realizados pelas universidades de medicina pelo mundo já descobriram que a mágoa, ela gera doenças. A mágoa, ela vai impactar diretamente no nosso corpo, na nossa matéria, porque se o espírito está doente e está sendo corroído por aquela mágoa, isso exterioriza no nosso corpo, gerando inúmeras doenças essas que são causas, inclusive, né, de inúmeras situações difíceis que as pessoas passam, de sofrimento, de dor. Então, por que não? Vamos tentar trabalhar e perdoar as ofensas. Outra situação que é importante para alcançarmos, e outra virtude importante para alcançarmos a nossa perfeição, é não nos envaidecer com a riqueza, com o corpo bonito, com a inteligência, com os dons que Deus nos deu. Vamos ter humildade. Com humildade nós aprendemos, com humildade nós ensinamos. A humildade, ela abre portas. Com humildade nós relacionamos. Por que não ser humilde? A humildade, ela é um sentimento que faz com que as pessoas consigam viver entre si em harmonia, porque ninguém quer ser melhor do que a outra. Pelo contrário, um tem o mesmo sentimento de querer contribuir, colaborar, ajudar, fazer com que o outro cresça. Isso é demonstrar humildade. É não querer ser melhor do que o outro, mas fazer com que o outro cresça junto com você. Então, meus irmãos, a partir, né, do momento em que procuramos fazer e exercer essas virtudes que Jesus nos ensinou, estaremos com certeza combatendo os nossos defeitos, realizando a nossa transformação e ao mesmo tempo alcançando, né, degraus para a nossa perfeição. Eu trouxe uma lição essa do livro Irmão, que foi psicografado por Chico Xavier e escrito por Emmanuel. Essa passagem do livro O Irmão, ela é denominada e intitulada Perfeição e Aperfeiçoamento. E Emmanuel começa falando o seguinte: todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora
do constante aperfeiçoamento. Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando o sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faça melhor cada dia. Não podes hoje ostentar a auréola da santidade, mas conseguirás estender sem entraves em teu benefício os recursos da gentileza. Não pode, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do Marte ante os sofrimentos que te assalta a vida. No entanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Não sustentará de inopino a atitude superior e espontânea da beneficência simples e pura diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa, mas pode sorrir contendo os instintos de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe. Realmente, não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença decerto nublaria o semblante dos anjos. No entanto, pode ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessante. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as normas e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será a flor do porvir, e flor de hoje será o fruto de amanhã. Disse Jesus: sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que estejamos habilitados para a glória divina, mas sim, em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Não podes paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio para somente movimentá-lo na bondade de ajuda. Compreende e perdoa. Emmanuel, Chico Xavier. Então, meus irmãos, a lição de hoje, ela nos mostra que para que possamos transformar a nossa vida e aperfeiçoarmos dia após dia, só depende de cada um de nós. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine. Meus irmãos, com o intuito de encerrarmos mais um estudo da tarde de hoje, vamos mentalizar ao alto, pedindo que nos ampare através da nossa prece. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que nos proteja, nos ilumine, fazendo com que as bênçãos da paz, do amor, da tolerância, da saúde, do perdão estejam presentes na vida de cada um de nós. Pedimos, Senhor, que ampare os lares de todos aqueles que por algum motivo sofrem, daqueles que estão presos, daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão vivendo momentos de dor e sofrimento. Pedimos, Senhor, que ampare o solar, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, fazendo com que as bênçãos da paz, que lá sempre transborda nos nossos corações,
seja uma constante na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo e sempre, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus nos abençoe.